E agora nós vamos ao texto. É um texto curto, são 3 capítulos, e que a gente vai conseguir, pela graça de Deus, estudar juntos, para termos uma boa ideia dos temas e da forma como o profeta desenvolve os oráculos que ele recebeu de Deus. Mas antes da gente ir e fazer isso e gastar o nosso tempo aqui estudando a palavra de Deus, eu convido você a fechar os seus olhos para que a gente possa orar e pedir a presença de Deus entre nós. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais uma aula, por mais um momento juntos que o Senhor nos dá. Nós agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e agradecemos em especial porque essa misericórdia se expressa, meu Deus, através do privilégio que nós temos de estudar a Tua palavra juntos. Pedimos que o Senhor esteja conosco, pedimos que o Senhor nos guarde e se faça presente entre nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos agora para o primeiro trecho de estudo do profeta Sofonias, que está no capítulo 1, indo do verso 2 até o verso 18. O anúncio do dia de Adonai contra os adoradores de Baal. Nós vamos começar lendo, se você tem a sua Bíblia, eu lhe convido a ler dos versos 2 ao verso 18 do capítulo 1 de Sofonias. Esses versos dizem o seguinte: De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz ele mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O texto é forte e bem sugestivo. Fala da vinda do Senhor, num grande dia em que, com poder, Deus viria para julgar a terra. Logo no começo, nós vemos a descrição da cidade de Jerusalém, no verso 4, estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Parece que
a ira do Senhor está acesa por conta das maquinações e por conta dos pecados que se veem ou se viam naquele povo, com aquele povo, o povo da aliança. Nós lemos, por exemplo, no verso 4, e comentamos na última aula, da adoração, do 4 e do 5, das estrelas do céu, dos exércitos do céu. Vimos também aqueles que juram por Milcom, e vimos também aqueles que adoram ao Senhor e aos ídolos juntamente. Ou seja, a mistura do sagrado e do profano. A vinda do Senhor parece ser grandiosa nesses textos, e de fato o é. E o é porque o Senhor descreve, o Sofonias descreve essa vinda com base em uma linguagem forte, com base em uma linguagem sem erro. Qualquer um que ouvisse o que ele está dizendo aqui, estaria bem claro para esta pessoa o que Deus iria operar em Israel. Sofonias cuidadosamente passa do julgamento contra toda a terra, contudo, do verso 1 ao verso 3, para seu tema real, o julgamento contra Judá, no verso 3. Ele começa com um anúncio profético de julgamento universal contra o povo. Ele não dá razões para o castigo de toda a terra, mas simplesmente anuncia a punição. Em Sofonias 1, verso 4 a 6, que nós lemos há pouco, as razões para a punição tornam-se absolutamente claras na sequência. O profeta é irônico ao apresentar seu tema principal, o dia do Senhor. Ele o descreve como um tempo de sacrifício em que o próprio Deus é o sacerdote oficiante e aqueles que ele chamou para adorar são os animais sacrificados. Nós vemos isso no verso 7, cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Deus mesmo, como sacerdote oficiante, preparando o dia em que ele viria para punir Israel. A descrição, então, se transforma em lamentação e lamento, dos versos 10 ao 11, quando nós vemos o povo uivando, uivai vós, verso 11, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, descrevendo a busca do divino sacerdote em se certificar de que não perdeu ninguém. Ninguém passou da destruição, todos foram incluídos. Sofonias conclui com um anúncio profético de julgamento contra o povo dos versos 14 ao verso 18. Qualquer um que lesse esse texto e observasse os detalhes dele, perceberia que a mensagem do profeta era bem clara, bem objetiva. Deus estava vindo para punir Judá, para punir Jerusalém. Ele estava vindo com um poder em mãos, estava vindo com uma ideia bem definida do que ele iria fazer com a nação e o iria fazer por conta dos pecados da mesma nação. Ou seja, o povo tinha atingido um ponto em que Deus agora precisava vir para resolver o problema. Nós sabemos que os profetas geralmente eram esses intermediadores de Deus, eram eles que viriam à frente ou mesmo intermediariam entre Deus e o povo, quando assim chamados o fossem. Mas o que é interessante é que quando o texto bíblico descreve a vinda do próprio Deus, esta vinda geralmente é impactante porque o povo já saberia que Deus não viria, quem viria era o profeta e não o próprio Deus. Então a vinda de Deus seria identificada geralmente com um ponto de não retorno, um ponto em que não seria mais possível retornar, pois o juízo viria junto com Deus.